O ambiente político para ela não é novo. A família é uma das mais tradicionais no Amazonas neste segmento. Mas ela é nova no ambiente partidário. O primeiro contato eleitoral foi em 2022, como suplente de Arthur Virgílio Neto, que naquela eleição para o Senado ficou em terceiro lugar na disputa com 179 mil votos. Em julho do ano passado, ela se tornou presidente do Partido Novo e afirmou que é pré-candidata à Prefeitura de Manaus. Maria do Carmo Cefair é empresária, contadora, advogada, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas, a PUC Minas. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por atender o nosso convite para essa entrevista. E eu começo lhe perguntando, quando que a mosca azul lhe picou para a política? Eu que agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade e dizer que é um prazer estar de volta. Mas, enfim, a mosca azul, eu acho que a mosca azul, ela vem, vamos dizer assim, trabalhando na minha cabeça há algum tempo, porque a gente anda pela cidade, a gente visita muitos lugares por conta do trabalho na FAMetro, e aí você acaba pensando assim, nossa, há tanto a fazer, e dá uma angústia você não ver que é feito. E aí você começa a pensar racionalmente, por que que eu não posso? Posso contribuir, eu quero também inspirar outras pessoas. Isso é uma constante que a gente percebe, que as pessoas falam assim, ah, mas política não é para mim, a política é para todos, nós todos somos seres políticos, e mesmo não sendo partidariamente, a gente tem o dever de contribuir, porque eu acho que é isso que vai realmente fazer a mudança. Aquela mudança que eu acho que está no imaginário de todo mundo, que a gente sabe que precisa, mas que nunca se realiza, nunca se concretiza. Para mim, é isso. Eu vejo que olha para trás e está sempre assim, no futuro, e esse futuro nunca chega. Então, é isso. Uma questão muito interessante é que a senhora tem uma vida empresarial de sucesso na nossa cidade, com vários empreendimentos, cuja a estrela maior é a Faculdade Metropolitana, a FAMetro, que é da senhora e do seu marido, o empresário Wellington Lins. Mas a administração pública, ela é diferente, ela tem uma dinâmica própria, a senhora certamente vê os seus investimentos, planeja seus investimentos, executa dentro das suas possibilidades. Já a cidade não, a cidade tem uma capacidade de investimento muito pequena, tem que fazer muitas prioridades. Como é que a senhora pensa em esse mundo do empresário ir para o mundo da política? Olha, isso é uma questão que realmente já me perguntaram. Eu acho que não. Eu penso que nós temos sim que transferir. Hoje já não se ignora, até já temos aí vários cursos de gestão pública, que não é muito diferente da privada, só tem uma pequena diferença. Se no privado a gente pode, no público a gente deve, e eu acho até muito mais fácil. Veja, nós como empresários e da iniciativa privada estamos, e isso vai ser uma constante, eu tenho certeza que quando eu falar, o empresariado vai me entender. Tem que trabalhar no riscado, no orçamento. Dinheiro não é fácil você administrar parcos recursos e conseguir fazer as coisas. Na administração pública não é diferente, ela tem orçamento, o que é melhor, porque você de antemão já sabe quanto vai ter para gastar, o que no privado não é, porque às vezes no privado você planeja, mas o recurso não entra, porque depende de vários fatores, inflação, enfim, tudo isso dificulta. Eu acho que o empresário da iniciativa privada, ele cria, eu vou usar um termo mais ou menos, casca grossa para lidar com a vida, com o dia a dia, ele corre atrás de dinheiro. Eu digo que eu sou acostumada a trabalhar com pouco recurso, nós trabalhamos com poucos, porque nós não temos de onde tirar, senão do bolso do nosso aluno. Então, assim, administrar esses recursos nos capacita a trabalhar sempre com orçamento. Então, nesse sentido, eu acho que não tem dificuldade. Fora que, como advogada e estudiosa do direito, nós sabemos toda a questão de legislação aplicada à administração pública, que é o que a gente tem que fazer, trabalhar dentro dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, eficiência, sobretudo, publicidade, coisas que são relegadas a um segundo plano. Nesse sentido, eu penso que posso sim contribuir sem traumas. A senhora se considera uma política, já que é egressa da iniciativa privada, de direita?
Isso sim. Eu penso que no Brasil hoje, a questão assim, de 4 anos, começou-se a discutir questões de direita e de esquerda. E acho muito interessante, nós criamos inclusive na faculdade, ainda é um núcleo bem inicial, que é o núcleo de educação política e renovação, que é realmente para que você consiga se ver onde você se situa. Só não pode ser da conveniência. Ou eu navego para lá, ou eu navego para cá. Isso é que não dá certo. Então, assim, nesse sentido, penso que eu posso me dizer de direita. Sou a favor da livre iniciativa, de recursos públicos limitados na administração pública, porque você tem que trabalhar com limites, com freios, né? Tem que gerar emprego, renda, tem que trabalhar nesse sentido. Nesse sentido, eu posso me dizer de direita. E aí as pessoas já vêm um pouco assim com valores, sou conservadora sim, penso que é bom, mas tem só uma ressalva. Eu não diria que o Brasil hoje ainda está preparado para ser 100% de direita ou extrema ou esquerda, porque o Brasil é um país de desigualdades. Então você não pode deixar de olhar, exatamente, tem que olhar essa parte do social e trabalhar para que essa desigualdade diminua, o que não é feito. Isso é geral. A gente sabe que não se estimula, né, o crescimento das pessoas, o que é uma coisa desafiadora e tão gratificante. Eu, ao longo desses 21 anos, eu vi exemplos e posso contar, assim, exemplos maravilhosos de pessoas que empreenderam e tiveram sucesso, desde que apoiadas. Tem que ter alguém que abra a porta para que você possa passar e crescer. Seguindo, né, nessa toada aqui dos campos ideológicos, só para a gente entender, qual a estratégia do seu partido neste campo para ter candidatura própria a prefeito, para ter candidaturas a vereador, fazer uma boa bancada? Que estratégia vocês vão tentar, políticas de aliança? Como é que a senhora vê esse aspecto do campo ideológico mirando o eleitoral lá na frente? O Novo, ele está se reinventando. Isso não é uma questão local. Eu, inclusive, eu posso me dizer uma aprendiz do Partido Novo também, só que eu sou uma boa aluna, eu estou assim, estudando de fato. Porque, reitora, né? Reitora, tem um dever, né? E com o Novo não é diferente. Mas ele está se reinventando justamente a partir das experiências, que eu acho que é o que todo ser humano tem que fazer. Você tem a teoria, mas na prática você começa a ajustar. E como conciliar aquilo que você quer com o que você pode fazer? Então, o Novo, ele está aberto hoje a coligações, são alguns dogmas que foram superados dentro do partido, muitas mudanças, desde que não perca a sua identidade, a sua veia principal, que é o liberalismo, sem ser exacerbado, sem esquecer o resto. Então, onde houver convergência de valores, de princípios e também de ideais que você quer para o município de Manaus ou para o Brasil, o Novo vai coligar. Só não pode haver muita divergência, aí não dá para coligar, porque aí nós vamos cair no campo do oportunismo, onde a política deixa de ser pensada para o geral, para o povo, para ser pensada para o pessoal, para a minha conveniência. Isso não. Então, é possível ter uma política de coligação, mas com já tem alinhamento. O Novo já coligou em vários municípios, já tem sim, já há um alinhamento nesse sentido. Para essa eleição? Para essa eleição, inclusive, salvo engano, eu não vou falar agora que eu realmente, mas com o PSD, né, com republicanos, tem algumas coligações já estabelecidas. Nesse campo da direita, o Manaus ficou conhecida nas últimas eleições por ser a capital mais bolsonarista do país. E aqui nós temos pelo menos 2 candidatos que se arvoram a ser apadrinhados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a senhora vê essa figura do ex-presidente e pode ter conversa com o capitão Alberto Neto e com o coronel Menezes? Eu penso que o bolsonarismo, como é chamado, ele só veio, vamos dizer assim, ajudar a abrir essa janela que existia no povo brasileiro. O povo brasileiro, de um modo geral, sempre foi conservador, sempre foi apegado a valores de direita. O fato de ter alguém, né? Sim, muito cristão, nós sempre fomos um país católico, né? Agora dividido entre cristãos evangélicos e católicos, mas predominantemente religioso. Então, assim, isso só foi assim, eu diria que o Bolsonaro foi a chama que despertou isso nas pessoas. Daí agora a gente começa a estruturar o que é de fato ser de direita e o que é de fato
ser de esquerda? Quais são os desejos de um e de outro? Né? Um Estado menor, com as pessoas tendo oportunidades amplas de crescimento, ou um Estado que se torna gigante para poder abarcar, e aí não dá, não resolve, não consegue. É impossível, o Estado tinha que cuidar daquilo que é absolutamente indispensável na órbita dele. Saúde, educação e segurança e mais nada. O resto tem que deixar por conta da iniciativa privada, claro, fiscalizando, enfim, cobrando o que tem que ser cobrado. Mas a senhora teria conversas com o coronel Menezes e com o capitão Alberto Neto, que são esses expoentes do bolsonarismo? Claro, aqui? tendo alinhamento de ideias, claro que sim. Eu acho que tem que ser sempre pensado no sentido de beneficiar o povo e não a mim, o A, o AB, o AC. Não, interesse público em primeiro Essa lugar, né? consciência, ela tem que ser exercitada. Enquanto a gente não avançar e pensar numa política individualista, nós não vamos crescer. Precisamos avançar. Reitora, em 2022, a senhora foi candidata a suplente na chapa do ex-prefeito, ex-senador Arthur Virgílio Neto, né? Como é que foi aquela experiência e estar numa chapa? Então, e como é que está a sua relação com ele hoje? Será um aliado dessa candidatura? o Arthur é um amigo querido, um amigo pessoal nosso, meu marido, da família, e foi uma oportunidade ímpar porque ele, de fato, tem um legado político fantástico. Aliás, ele é uma lenda viva na política. É óbvio que agora a gente caminha, porque eu tenho minhas ideias, e algumas divergentes, outras convergentes, mas assim, eu quero assim demonstrar, principalmente mostrar que essa pré-candidatura ela tem a cara da Maria do Carmo, com os pensamentos da Maria do Carmo, com os meus erros e acertos, porque eu gosto de assumir o que eu tenho para fazer. Por quê? Que é para você não jogar na costa de ninguém, eventualmente, responsabilidade. Que não são deles, né? Exato, A senhora, além de pré-candidata, a senhora é presidente do partido. O Novo não tem um vereador na Câmara Municipal de Manaus. Vamos ter, se Deus quiser. Quais são os planos também para a formação de uma bancada forte de vereadores? Não só na Câmara Municipal de Manaus, mas também no interior, que eu já vi a senhora andando aí pelos diretórios do interior, sim, lançando candidatos. Nós conseguimos formar aí 15 diretórios já vamos ter candidatos em todos esses municípios. O Novo cresceu aqui, foi o partido que mais, vamos dizer assim, para o Partido Novo, o Amazonas foi o estado que mais teve crescimento. Nós realmente conseguimos a adesão de várias pessoas e estamos aí para disputar. Eu consegui, nós já estamos hoje com 400 filiados, o que praticamente foi assim, mais de 100% nós conseguimos. E vamos na política, agora na próxima eleição, disputar em todos esses municípios. Eu espero que no ano que vem nós tenhamos vereadores, né, e prefeitos. Uma coisa também que é importante é a senhora se consolidar o seu nome, se dar esse salto do pré para candidata, né, vai enfrentar máquinas poderosas no nosso estado. O prefeito de Manaus é candidato à reeleição, o governador certamente terá um candidato próprio à sucessão aqui em Manaus. Como a senhora vê a força dessas máquinas e como enfrentar essas máquinas? Enfrentar com muita realidade, com muita coragem, porque eu acho que, principalmente, você tem que mostrar para as pessoas que não dá para competir com quem está com a máquina na mão pública, não. Mas eu penso que a eleição, ela não é do governador, nem é do prefeito. A eleição é o povo. E o povo é que tem que comprar a ideia. É ele quem vai escolher. Não dá para... eu gosto sempre de pensar que existem batalhas épicas que foram vencidas por quem estava em desvantagem. Davi, Golias, a gente sabe dessas coisas. Então... Tem que descobrir o caminho das pedras, né? Não, tenha dúvida. E nesse sentido, nós vamos apresentar as propostas, vamos nos colocar como uma opção que será do povo. E aí eu acho que vai escolher quem é dono do voto é o povo. Enfim, eu estou bem tranquila quanto a isso. Não vou cometer excessos, nem vou tentar, porque quem trabalha com seus recursos não pode... O Novo tem fundo partidário? Tem, fundo ele vai usar. Fez Fundo bancada. eleitoral, o fundo eleitoral ainda não sabemos, o fundo partidário
já se usa os recursos oriundos dos juros, né, que realmente o partido precisa. Somos contra, mas sabemos que não dá para competir. Não tem financiamento não tem, privado, né? Não tem, exatamente. Então, vamos trabalhando aí para essa mudança de mentalidade. O fundo eleitoral é uma coisa... A gente viu agora aí as cifras, né? 5 bilhões. Só 5 não, é muito mais. 5 foi só o que tiraram, né? Pouquinho, sobrou aí uma... Enfim, é muita coisa. A gente precisa começar a encarar essa mudança, mas são os primeiros passos. Uma coisa importante, reitora, dentro das regras da eleição, o candidato ele precisa apresentar, no prazo devido, um programa de governo. Só que a prática tem mostrado que os candidatos entregam esse programa de governo e o vencedor simplesmente esquece desse programa, ele fica lá com uma burocracia que foi cumprida. A senhora já tem um programa de governo? Qual o seu compromisso com esse programa de governo? Nós estamos já elaborando, já tem uma equipe trabalhando, não só do próprio Partido Novo, como minha pessoal. Temos aí um projeto fantástico para Manaus que a gente vai apresentar e pode ter certeza, vai ser cumprido à risca. O que eu prometer, eu vou cumprir. Vou. Quem me conhece sabe que nós trabalhamos cobrando e exigindo e fazendo. Eu não sei por que o pessoal não cobra, eu acho que é porque o povo se esquece de cobrar. Mas eu vou mostrar o que não foi cobrado, viu? Eu vou, isso eu faço questão. Tem uma boa peça para sua propaganda, ir lá no TRE buscar o que os últimos prefeitos, vamos fazer esse levantamento, A senhora fala que já tem uma equipe trabalhando nisso, contratou uma equipe, são os especialistas da sua faculdade? São Quem voluntários, são essas pessoas? são pessoas que trabalham comigo, a gente trabalha sempre tendo em vista o pé no chão e o que a gente caminha olhando que está errado. Então, se você passa, caminha, vê que está errado, por que não fazer? Então, eu já chamei o pessoal que trabalha comigo e estamos aí trabalhando já nisso. O plano vai ser apresentado no momento oportuno e ele contempla os principais problemas da cidade de Manaus. Já adiantando, então, quais são, na sua opinião, os 3 principais problemas da cidade de Manaus? Primeiro deles, a gente vai cuidar. Vou colocar junto, porque todos eles estão interligados. Saneamento, mobilidade urbana, educação. Quando eu falo educação, não é só a sala de aula, não, né? É o apoio, segurança, que nós já chamamos assim, a segurança do Estado. Não, a prefeitura também tem uma parcela de contribuição e várias situações dentro da cidade de infraestrutura. Saneamento básico, a gente sabe, Manaus não tem rede de esgoto, a gente vai começar a trabalhar focando nisso. Tem várias coisas que você passa hoje, ainda hoje a gente está olhando. Saneamento básico, por exemplo, é uma coisa que está ao encargo de uma companhia privada. Como se relacionar com essa companhia? Tem que cobrar e ser parceiro. Eu sei disso. E, inclusive, sei que eles mapearam já a cidade inteira e eles têm um projeto para isso. Eu acho que o dever, nesse caso, tanto para o governo do Estado, tanto para quem vai trabalhar com o governo, com o empresariado e com as empresas privadas, é dessa parceria, dessa cobrança de ir atrás, entendeu? Porque a parceria público-privada, ela tem que existir. O Estado, o município, ele não dá conta de fazer as coisas só. Mas muitas vezes o privado quer fazer e há uma vontade por parte do poder público. Eu sei disso. E a senhora pensa assim, na faculdade, nos seus negócios, vamos concluir o Tropical em tal ano, tem um prazo limite aí, concluímos no outro ano. Esses problemas que a senhora elenca como os principais, isso não se resolve numa gestão. Quanto tempo a senhora estima que a solução desses problemas podem ser encaminhados? Saneamento básico, por exemplo, é quanto tempo para a gente universalizar? Eu acredito que isso daí é um prazo de, no mínimo, 10 anos. Que não serei eu, certamente. Mas tem que começar. Tem que começar. Eu acho que tudo tem que começar. E fundamental, porque assim, que eu critico, a gente fala de impessoalidade. Quando você fala em pessoalidade na gestão pública, você está querendo falar de impessoalidade, que não é o prefeito, é a prefeitura. Então, você entrar e começar a querer fazer média em cima do que não foi feito, já começa mal.
comece fazendo o que não foi feito. Eu acho que essa é a grande diferença. E é o que eu pretendo fazer. Então, vamos dizer assim, não fez, não fez, não fez. Águas passadas não movem moinhos. Vamos para frente, vamos fazer. Eu acho que nós perdemos muito tempo com essa questão de criticar. A crítica ela tem que ser feita na hora para que ela seja corrigida. Criticar o que ficou para trás é perda de tempo, é falta do que fazer. Um bom administrador tem que olhar para frente. Para frente, sempre. Tem um certo... Sempre. Tem que mirar onde quer chegar. Exatamente. Nesse sentido, nós temos, e a senhora elencou como um dos 3 principais problemas da nossa cidade, a questão da mobilidade. Já tivemos aqui projetos que são mirabolantes. Vamos lembrar aí lá no passado o Expresso, vamos lembrar no passado BRT, depois o metrô de superfície, o monotrilho que veio na esteira da Copa. Qual solução a senhora pensa para nós não andarmos mais nos ônibus que os nossos pais andaram? Tem que fazer, tem. Por que não é feito? Eu quero saber. Essa é a pergunta. Por quê? Por que não se fez? Ou se fez mal feito? E seguiu então, com esse transporte coletivo que é muito ruim. Exatamente. Nós temos que criar outras soluções e outras possibilidades. Assim, eu não queria falar um pouco, porque eu tenho um projeto muito bom para isso, mas muito. Está na hora de falar. Essa é a hora de falar. Então, quando a gente tem experiência de vida, e nesse ponto, a minha vida toda sempre foi esse olhar, quando eu viajo, eu viajo bastante, eu gosto de falar isso, eu não viajo como uma turista que olha as belezas e esquece. Eu gosto de pensar, por que não fazemos isso? Por que não replicamos? Por que não... várias vezes a gente já deu sugestões para as pessoas que não querem ouvir. Aliás, essa é uma das motivações para eu fazer, porque a gente dá sugestão, parece que você está querendo se meter, e eu gosto de sugestões. A gente até vai lançar aí um programa para falar, eu tenho uma página que é bem antiga, que chama Fala Manaus, eu criei ela há muito tempo, que era uma forma de dar voz a Manaus. Quem é Manaus? O povo. E o povo é que sabe suas mazelas, suas necessidades. Então, ele tinha que falar, mas não só para criticar, mas também para elogiar, mas principalmente, vamos dizer assim, nós temos um rio aqui na frente maravilhoso, que seria uma possibilidade imensa de você fazer transporte. Vamos dizer, sair lá do Puraquequara e vir parar no Tropical em 20 minutos numa jato. Por que não fazemos? Eu já ouvi pessoas dizendo, isso não dá certo. Como não dá? Em Sydney, na Austrália, há transporte pela Baía de Sydney, ligando toda a cidade com portos, e a gente até já tem os pontos aqui, né? Tem na Manaus Moderna, tem lá na Ponta Grossa, tem no Puraquequara, lá os rios são balizados e as pessoas usam naturalmente, elas só fazem os terminais de integração. Onde mais se faz isso? Bangkok. Aquele rio Chao Phraya, né? Passa na frente da cidade inteira, ele é servido por barcos. Inclusive, os nossos são até melhores, os nossos a jatos. E as pessoas pegam naturalmente para ir de um ponto a outro da cidade, e do outro ponto elas pegam um ônibus, elas já descem até no lugar. Então, assim, outra, abertura de vias novas. Manaus está estrangulada na Djalma Batista, Constantino Nery. E aqui a Paraíba, né? Que não é mais Paraíba, é Humberto Calderaro. Então, assim, só são 3. Manaus cresceu e essas vias não cresceram. Não se criam novas vias de acesso. Eu acho que a última que se criou, assim, boa, para desafogar o trânsito, foi a Maceió, que foi na época do prefeito Serafim Corrêa. E daí para diante, qual foi a outra? Quer dizer, Manaus é uma cidade totalmente estrangulada. Não justifica uma cidade como a nossa ter o trânsito que tem hoje, por falta de vias para que você circule. Eu consigo ver milhares delas andando na rua. Por que os outros não vêm? O que acontece? Por que não se faz? Preciso fazer. Eu não quero imaginar por que não se faz, mas fazer. Quer fazer? Quero fazer. Eu queria já agradecer a reitora Maria do Carmo Cefaí. Muito obrigado mesmo mais uma vez por atender esse nosso pedido de entrevista e suas considerações finais. Eu que agradeço e dizer aí que eu vou realmente me colocar, estou como pré-candidata
à Prefeitura de Manaus. Penso que é um momento que eu tenho para contribuir com a nossa cidade e quem sabe, se tudo der certo, a gente vai conseguir, ou quem sabe contribuir para que Manaus esteja no lugar que merece. Hoje, Manaus ostenta números muito tristes. Nós somos um estado rico, somos um município rico, mas o nosso lugar não é o que a gente merece. Então a gente quer chegar lá. Maria do Carmo Cefaí, leve da família Real Time os nossos melhores votos de uma boa caminhada nesse ano. E você, se gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente. Mande lá no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. E até uma próxima oportunidade.